E aí, pessoal, então bem-vindos a outra resolução do problema. Dessa vez é um problema sobre indução eletromagnética. E também coisas afins, tipo potência, dissipada em um circuito. É o problema 33 do livro do Halliday, da 10ª edição, volume 3, capítulo 30. Bem, trata-se de um problema em que eu tenho uma espira quadrada, ou retangular, em que uma barra, que é uma das partes dessa espira, ela se move com uma velocidade v para a esquerda. Ela é conectada a trilhos. Os trilhos têm que ser condutores, de modo a produzir ser gerada uma corrente elétrica induzida, que seria devido à variação do fluxo magnético a princípio, esse fluxo seria derivado do campo magnético derivado dessa corrente que é percorrida por esse fio aqui em cima. Acho que vocês estão vendo isso na questão. A corrente de 100 A, uma corrente bastante alta. Então, é pedido na letra A, na alternativa A, que se determine qual que seria a força eletromotriz nesse circuito. Então, a gente vai determinar logo a letra A. A força eletromotriz, de modo geral, dependeria da variação do fluxo magnético numa espira através dessa expressão. Seria derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, ou menos do sinal. Acontece que o fluxo magnético está variando. Vocês veem na figura que o campo magnético está para dentro do papel, ou melhor, está para fora do papel na posição da espira. E essa espira está aumentando de área, então a gente já espera que o fluxo magnético esteja aumentando. E qual a expressão do fluxo magnético? A expressão tradicional do fluxo que a gente sempre usa, né, seria a integral do produto escalar do campo elemento de área. O elemento de área, nesse caso, a gente pode tomar como sendo, digamos que manter uma dimensão fixa. E aí vocês veem na questão que as dimensões da espira são dadas, como o comprimento L de 10 centímetros, a distância entre um determinado trilho e o fio com correntes, que seria 10 milímetros, que é 1 centímetro. Então, a gente calculou calculou o fluxo magnético, escrevendo o elemento de área. Vou escrever aqui em cima, em termos absolutos, como sendo vou chamar x uma dimensão, y outra dimensão. Então seria x de y, porque por exemplo, esse aqui seria o eixo y, aqui seria y negativo, e aqui em cima seria o eixo x, onde eu estou desenhando o x aqui. Então o elemento da área seria x de y. X só varia com o tempo na posição da barra, porque a barra está se movendo no eixo x. E o y, a gente tem um campo que varia com a posição y, porque o campo magnético seria, eu acho que todos vocês já sabem, seria micro 0 I sobre 2π. Nesse caso, y aqui, direção y, porque seria meio que um campo radial. Isso pode ser obtido facilmente pela lei de Ampère. Enfim, eu acho que todo mundo já sabe obter. E esse não é o problema principal da questão. E agora a gente pode obter uma expressão para calcular uma expressão para o fluxo magnético através de espira. Vou colocar as constantes para fora do campo da integral, e faço a integral aqui, lembrando que o campo B está na mesma direção do vetor A, está para fora do papel na posição da espira. Então a gente fica com x dy sobre y. E o x varia de quanto a quanto? O x varia de, se vocês verem a figura da questão, aqui seria A, aqui seria uma distância L, então seria de, supondo que aqui seja menos A, só por conversão, e aqui menos L. No caso seria menos L mais A, porque o eixo zero aqui seria, nessa posição seria o zero. Então
variável de menos A até menos A mais L. Na verdade, isso é convenção, então a gente poderia colocar mais ou menos, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Então a gente toma essa integral, teríamos micro zero corrente sobre 2π, x. Eu vou escrever x de t porque, de fato, x, pelo menos a posição da barra, o x depende do tempo. A posição x da barra depende do tempo. E a gente teria logaritmo, porque a integral de dy sobre y seria o logaritmo de... nos limites de integração, a gente teria essa expressão. Os sinais não ficam importantes agora. Então essa seria a expressão para o fluxo magnético. A gente agora pode obter a Φ. E eu vou determinar a Φ a menos do sinal. Para essa questão, o sinal da força eletromotriz não aparenta ser tão importante. Então, e a única coisa que depende do tempo aqui seria o x. Então ficaremos com micro zero e 2π, o logaritmo desse valor, A mais zero sobre A, vezes a derivada de x em relação ao tempo, que seria a velocidade, que dá na questão. Então, substituindo os valores, lembrando que micro zero seria 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então a gente obtém uma força eletromotriz que a menos de um sinal seria 2 vezes 10 a menos 7. E a gente tem que prestar atenção nas unidades. Vezes a corrente de 100 ampere. Mas enfim, ampere cancelou com ampere, a menos 1. Logaritmo de A é igual a 10 milímetros, que é 1 centímetro. E o L é 10 centímetros, então a gente fica com ln de 11 sobre 1. Seria ln de 11. Vezes a velocidade, que seria 5. Eu vou colocar sem as unidades. Ups, esse 5 ficou horrível. Velocidade de 5 metros por segundo. E o resultado final, eu vou ter que apagar um lugar para aqui. Eu acho que vou colocar aqui nessa região. O resultado final seria uma força eletromotriz. Deixa eu conferir. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 volts. Ups, virou aqui. Volts. Então essa seria a resposta da letra A. Então, continuando, resolvendo a letra B, é o período que se determina a corrente no circuito. E, na verdade, é bem simples, porque a gente tem a resistência no circuito, que seria essa que eu marquei aqui, 0,400 ohm, é uma resistência bem baixa. E a gente basta escrever a corrente como a Φ sobre essa resistência. E essa Φ, mesmo que não seja a diferença potencial, digamos assim, tradicional que a gente vê, ela é de fato uma voltagem no circuito, embora a origem dela seja, posso dizer assim, seja outra, até porque a diferença potencial elétrica que a gente obtém, se você sair de um ponto e voltar para ele mesmo, essa diferença potencial seria zero. E isso vem do fato também de que a integral de dl é nula, né? Porque é um campo conservativo. Mas lembrando que a integral de b dl é diferente de zero. Claro, para campo diferente de zero. Isso, aliás, é a lei de Ampère. Tem relação com a lei de Ampère. Então, a origem dessa força eletromotriz, ou digamos, dessa tensão no circuito, seria o campo magnético, aliás, seria de origem diferente, pelo menos na maneira de se obter. Então, a gente divide essa força eletromotriz que a gente obteve de 2,40 vezes 10 elevado a menos 4 volts pela resistência 0,400 ohm, e a gente obtém uma corrente induzida no circuito
Conferir o resultado de aproximadamente 6,00 vezes 10 elevado a menos 4 ampere. Mais fácil para a gente. E na alternativa C, é pedido que se determine qual que seria a potência dissipada nesse circuito. Uma potência dissipada no circuito, de maneira geral, depende da tensão do circuito e da corrente no circuito. No caso, a tensão, esse V é a tensão, não é a velocidade, seria RI, então seria R vezes I, e vezes esse I fica R vezes I ao quadrado. Então a gente basta levar a corrente obtida ao quadrado e obter que a potência seria 0,400 ohm vezes 36 vezes 10 elevado a 8 ampere. A gente está esquecendo um pouco o número de algarismos significativos aqui. Isso seria 1,44 vezes 10 elevado a menos 7 watts. Então seria a resposta para a letra C. No caso da letra D, no caso é um pouco mais difícil. Vou tentar apagar aqui antes para resolvê-la. Então, para resolver a letra B, primeiro, alguém poderia dizer que essa barra está se movendo com a velocidade V constante. Então, não teria necessariamente uma força que a gente pudesse fazer para cancelar com essa força da barra, que faz com que a barra se mova, até porque não existe nenhuma força atuando na barra, já que a barra está com velocidade constante. Mas a gente tem que se lembrar que um campo magnético, que nesse caso é gerado pelo fio de cima, pela corrente percorrendo o fio de cima, um campo magnético, quando age sobre uma carga, ou melhor, uma carga na presença de um campo magnético, sofre a ação de uma força. Aquela lei que a gente se lembra que a força seria a magnitude da carga, a velocidade da carga na presença do campo, vezes o próprio campo. Vezes, na verdade, seria o produto vetorial. Então, a única coisa que a gente tem que fazer nesse caso é integrar, porque a gente tem um conjunto de cargas, que a barra é percorrida por uma corrente, que é formada por um conjunto de cargas, composta por um conjunto de cargas. Então, a gente só basta integrar em dq e a gente obtém a força total atuando sobre a barra. Acontece que a gente pode fazer uma mudança de variável, escrever dq como I dt, porque a corrente é a derivada da carga com relação ao tempo. E a gente também pode fazer outra mudança de variável, de dt aqui, que seria proporcional à distância percorrida. No caso seria que teria um V, que teria um fator de comprimento, de distância, vou chamar R. Esse V aqui cancela com o V desse integrando, e aí no fim a gente fica com uma expressão do tipo integral nos limites de integração, que seria o limite de comprimento, varia de menos A até menos A mais L. A corrente induzida, essa corrente aqui, dq igual a I dt, o I seria a corrente induzida, então vou colocar um I menor aqui, vezes o campo, vezes, ou melhor, diferencial dy, seria diferencial que a gente usa seria essa diferença, essa dimensão vertical. O campo a gente já sabe a forma dele, então a gente obtém a corrente do fio, a corrente induzida, dividido por 2π, tem o valor micro zero aqui também, integral A até A mais L, porque o sinal não fica importante, dy sobre y.
aqui dy sobre y. E a gente obtém I induzida, micro zero, sobre 2π, logaritmo de aquela mesma expressão de antes, A mais L sobre A. Então essa seria a força necessária para que a barra se movesse com velocidade constante. E se você substituir os valores, a corrente seria 100 A, a corrente induzida seria aquela obtida anteriormente, 6 vezes 10 a menos 4 A, eu acho que esse é o valor. O valor micro zero, 2π, as dimensões da barra, e a gente fica com uma força da forma com o valor 2,87 vezes 10 elevado a... Eita, essa letra ficou horrível. Menos 8 newton. Retomando, essa força seria se vocês usarem, digamos, uma regra da mão direita para produto vetorial, vocês veriam que seria para a direita. Basta apontar o dedo indicador na direção para onde a corrente está indo, que seria ao longo da barra, e o campo para fora, o dedão, ou melhor, o dedo maior de todos, né, para fora da página, no caso da tela do vídeo. E aí vocês veriam que o dedão iria ficar, digamos, para a direita. E por sinal, a corrente obtida no interior seria no sentido horário, porque essa corrente seria a corrente que faz com que o fluxo magnético tenda a se manter, digamos assim, constante, porque se o fluxo magnético está aumentando, afinal a área da espira está aumentando, a corrente gerada tem que ser de modo a tentar diminuir esse aumento de fluxo. Então, uma corrente no sentido horário, vocês vão ver que gera um campo para dentro do papel. E o campo para dentro do papel vai ajudar a diminuir um pouco esse aumento de fluxo magnético. Então a gente parte logo para a alternativa E, em que é pedido para que se obtenha a potência dissipada pelo circuito. Vou tentar apagar essa partezinha aqui rápido. Acho que dá para resolver aqui. Letra E. Ops. Ué, ficou estranho. Então a alternativa é a potência, que acho que muitos de vocês conhecem, seria proporcional à força, seria na verdade a força vezes a velocidade com que a barra se move. Talvez, e aí se alguém não souber dessa expressão, só lembrar que a potência seria dW, dt a variação enfim, a taxa de trabalho realizada, e lembrar que dW igual a F, vou chamar aqui de X, deslocamento. Então, P seria F, dx dt, que seria a velocidade. Essa seria uma forma de se obter. E agora o resto é trivial, só é substituir a expressão 2,87 vezes 10 elevado a menos 8 newton, vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo. E aí a gente já vê que newton vezes metro, que é segundo a menos 1. A gente vê que newton vezes metro tem dimensão de energia, e por segundo a menos 1, enfim, fica a energia por tempo, que é a definição, que seria a unidade de potência. Então a gente fica com o resultado final de 1,44 vezes 10 elevado a menos 7, que seria igual ao resultado da alternativa B, se eu não me engano. De uma das alternativas eu não tenho acesso a ela, a questão agora, mas na verdade a alternativa C, perdão. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que caso vocês vejam algum erro e possam comentar no vídeo, seria muito bom e iria ajudar bastante. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau.
Daqui eu corto.